andar com Deus faz alguma diferença? Gênesis 5:18. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus, e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Queridos, em tempo de pandemia, quando nós olhamos para a realidade ao nosso redor, nós temos a sensação de que todo mundo é igual e de que todos têm o mesmo destino. Afinal, todos nós passamos por dificuldades, todos nós, por exemplo, temos que, dia a dia, lutar para ganhar o pão, para sobreviver, para trabalhar. Todos nós estamos sujeitos às mesmas doenças, a Covid pega em descrente e pega em crente. Os nossos corpos igualmente envelhecem, tanto faz ser crente como descrente, também envelhece. Alguns se cuidam mais, como o pastor Pedro aí, né? Outros menos como eu, mas o fato é que um dia todos nós estamos envelhecendo. E por fim, todos nós um dia passaremos, todos nós um dia morreremos. E na hora que a gente está angustiado, na hora que a gente está passando por problemas, às vezes o cristão ele olha para a sua vida e vê tanta luta, tanta dificuldade, e ele olha muitas vezes para a vida do ímpio, o ímpio parece que está lá, não tem problema, está tudo bem, tudo beleza, e ele fica se questionando, será se vale mesmo a pena servir a Deus? Se você já teve esse pensamento em algum momento, não se condene, acalme-se, porque você não foi o único que passou por esse tipo de situação na vida. O próprio autor do livro de Eclesiastes, na Bíblia Sagrada, ele também foi assolado com essa mesma dúvida, com essa mesma angústia. Lá em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 2, olha o que aqui o autor de Eclesiastes diz. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mau, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador. Tanto o que faz juramento como aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Então eu queria lhe convidar a refletir hoje um pouco sobre a vida de Enoque, tendo em mente a seguinte indagação: vale a pena andar com Deus? Já que as coisas muitas vezes acontecem com um e com o outro, vale a pena, muitas vezes, eu andar na vida cristã, quando a Bíblia diz que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, que eu tenho que viver em novidade de vida, deixar muitas coisas que eu amava antigamente para trás, e entrar num novo caminho, que é um caminho estreito, que a Bíblia diz, que não é um caminho espaçoso, o caminho de Cristo é um caminho estreito. Então, eu queria meditar na vida de Enoque sobre a seguinte ótica: vale a pena servir a Deus? E eu queria começar dizendo o seguinte: vale a pena sim servir a Deus. Aí você diz, pastor, por quê? Com base na vida de Enoque, eu entendo que Enoque, ao andar com Deus, em primeiro lugar, ele foi uma luz em meio às trevas. Quem era Enoque? Enoque ele era descendente de Adão, por meio do seu filho Sete. Enoque era filho de Jared, pai de Matusalém, o homem que viveu mais na face da terra, que a Bíblia diz que ele viveu 969 anos.
E Enoque, ele viveu até a idade de 365 anos, quando o Senhor o tomou para si, de acordo com o texto que nós lemos. E é preciso a gente situar Enoque para que a gente entenda por que Enoque foi luz no meio das trevas. A história de Enoque está registrada aqui em Gênesis 5. Ora, em Gênesis 3, nós temos o registro do primeiro pecado. Lembra-se que Adão e Eva pecaram e caíram daquele estado de inocência. Em Gênesis, no capítulo 4, nós temos o primeiro homicídio, quando Caim matou Abel. E em Gênesis, no capítulo 5, nós temos o registro de Enoque andando com Deus. Em Gênesis, no capítulo 6, nós temos a corrupção do gênero humano, que a Bíblia diz que o coração do homem era continuamente mau. E em Gênesis, no capítulo 7, nós temos a destruição do mundo conhecido de então por meio do dilúvio. Então, veja bem, Enoque está exatamente no capítulo 5, no meio, depois da queda do homem, da corrupção da humanidade, e antes da destruição. Então, Enoque ele está como uma luz cercado de trevas. É possível nós servirmos a Deus no meio das trevas, nesse mundo corrompido e perverso. Você andando com Deus, você se torna uma luz no meio das trevas. A Bíblia Sagrada diz, por que Enoque foi luz no meio das trevas? 2 vezes, em tão poucos versículos, a Bíblia diz por 2 vezes, no versículo 22 e no versículo 24, que Enoque andou com Deus. Se você quer ser luz no meio das trevas, você tem que andar com Deus. Porque só quem anda com o Senhor recebe dele o brilho, a santidade e a revelação para que a sua vida seja como um luzeiro no meio de um mundo corrompido e perverso. No versículo 24, quando diz que Enoque andou com Deus, esse verbo andar, no hebraico, é o verbo iptael, que significa o quê? Um andar interiorizado, um seguir, um andar na presença, um andar moral, com escolhas, com decisões de cunho moral. Não é simplesmente andar, mas é andar com decisões, levando em consideração a pessoa e a vontade de Deus. É um andar em justiça, é um andar em observância à lei de Deus. Então, andar com Deus é isso, é você ter em conta, é você ter em vista o padrão, o desejo de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. E com base nessa vontade, você moldar as suas escolhas e as suas decisões. E quando você faz isso, em meio a um mundo caído, em meio a um mundo corrompido, em meio a um mundo que vive em trevas, a sua vida, naturalmente, ela se torna uma luz em meio às trevas. Um dia, a morte vai chegar. Um dia, alguém vai estar ao lado do seu caixão. E lá, no seu velório, vão dizer o que é que você fez, o que é que você produziu, como foi a sua vida. E eu, sinceramente, espero, não só para mim, mas para você, que se isso acontecer antes de Jesus voltar e nos levar, que nós possamos ter o mesmo testemunho de que teve Enoque, de que fomos alguém que andou com Deus. A Bíblia Sagrada nos diz, em Hebreus 11:5, pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Existe coisa mais bonita do que essa, testemunho mais lindo do que esse, de alguém dizer, olhe, pastor Pedro foi um homem que agradou a Deus. Pastor Marcelo foi um homem que andou com Deus. Eu estou falando deles porque eu lembro aqui o nome fácil, não é porque eles são os únicos, mas a questão é, se poderá ser dito de mim e de você, essa pessoa
foi uma pessoa que andou com Deus, que agradou o coração de Deus. Matthew Henry, no seu leito de morte, comentarista bíblico, ele fala: uma vida vivida em comunhão com Deus é a vida mais prazerosa que existe. Enoque andava com Deus. Você sabe o que é andar com Deus? Você tem na sua vida um testemunho de que a ação de Deus está presente, porque você tem experiências com Deus na sua vida, na sua caminhada? Será se Deus para você é apenas uma ideia, ou se Deus para você é o Deus pessoal, que se revela, que fala, que dirige, que controla, que governa a sua vida, e que você tem tido o prazer, a alegria, o gozo de experimentar a presença, o mover e o agir de Deus constantemente na sua vida? Alguns creem que para viver com Deus precisa se separar do mundo. Foi assim que surgiram os monges, os mosteiros. Eles achavam que o mundo estava tão corrompido que para poder servir a Deus eles tinham que se isolar. Então eles iam para as montanhas, estabeleciam comunidades separadas, eles mesmos plantavam o que comiam e viviam separados. Por quê? Porque eles não queriam se contaminar com o mundo. E mal sabiam eles que Jesus, o que é que Jesus disse? Em João 17, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus mesmo disse, olha, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Eu estou aqui e você está aqui como luz. Para que, não para chamar atenção para nós mesmos, da nossa espiritualidade, para dizer, olhe como ele é santo, olhe como ele é homem de Deus, não é isso, mas é que Cristo habitando em nós vamos refletir a paz, a alegria, o gozo, o caráter do Senhor, porque nós estamos andando em comunhão com o Senhor, a nossa luz vai brilhar no meio das trevas. Amém? Nós precisamos resgatar o tempo em que as pessoas olham para nós, não mais conhecido como os Bíblias. Teve um tempo que os crentes eram conhecidos como os Bíblias. Não tinha celular, todo mundo ia para a igreja, levava uma Bíblia. Aí a pessoa olhava e dizia, olha, lá vai o Bíblia. Ou seja, aquele ali carrega uma Bíblia, aquele ali é um crente. Tinha pelo menos uma forma de se identificar, às vezes pela roupa, mas nós precisamos hoje ser identificados não pelos Bíblias, porque carregamos uma Bíblia, mas nós precisamos ser conhecidos como os Bíblias, porque nós vivemos a Bíblia. Segundo, por que vale a pena andar com Deus? Primeiro, porque nós seremos uma luz no meio de um mundo em trevas. Segundo, olhando para a vida de Enoque, eu aprendo que Enoque, ao andar com Deus, ele enxergou além da sua época. Na crônica judaica, Enoque ele é tido como autor de vários livros. A carta de Judas do Novo Testamento apresenta um trecho do que seria uma profecia de Enoque, em que ele declara o juízo de Deus contra toda impiedade. E, aparentemente, esse juízo de Deus se cumpriu quando? Logo depois dele, porque depois dele veio Noé, e com Noé veio o dilúvio e o julgamento de Deus contra toda a impiedade. Olha o que é que diz em Judas 1,14. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que o Senhor vem, com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito das suas obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Enoque, ele proferiu essa profecia, esse juízo de que Deus se levantaria contra toda impiedade. E eu acredito, irmão, sinceramente, que Enoque fez isso com propriedade e com autoridade. Por quê? Porque se Enoque, ele proclamou que Deus vinha com juízo, é porque Enoque, ele tinha discernimento e ele andava com Deus a ponto de entender o mundo espiritual e a situação daquilo que estava se passando ao seu redor, e ele
com certeza disse, não é possível que o homem continue vivendo nesse mundo desse jeito. O Senhor um dia vai dar um basta e cada um dia vai colher aquilo que está plantando. Enoque, ele andou com Deus com os olhos voltados para o futuro. Ele viveu um tempo, ele conseguiu enxergar além da sua época. Você diz, pastor, Enoque teve sensibilidade espiritual? Teve. Por quê? Porque Enoque, ele conseguiu enxergar o pecado e se afastar dele. Porque ele andou com Deus. E quem anda com Deus não anda agarrado com o pecado. Enoque, ele teve sensibilidade não só para enxergar o pecado, porque às vezes a pessoa ela enxerga o pecado, mas ela não consegue se desvencilhar dele. Ela sabe que está no erro, mas ela continua no erro. Enoque não, ele enxergou o pecado, ele se desvencilhou. E ainda mais, ele entendeu as consequências danosas do pecado. Que aquilo era tão ruim a ponto de atrair o julgamento de Deus sobre todas as obras das trevas. E ele se isolou, e ele deixou disso, e ele disse, isso aqui não é para mim. Um dia o Senhor não vai passar a mão na cabeça, um dia o Senhor ele vai fazer com que a gente preste contas. Irmãos, você viver além da sua época, sabe o que é? É você olhar para o mundo ao seu redor e você conseguir discernir espiritualmente as coisas. É você não ser rebanho. É você não se deixar guiar pela mídia, pelo marketing, pela propaganda, pelo fantástico, que a sua visão de mundo não é dita pelo fantástico. Tem muita gente que a visão de mundo dela é o que o fantástico diz no domingo à noite. Segunda-feira está todo mundo no trabalho comentando a reportagem. Um dia café faz mal, aí todo mundo diz, a partir de hoje eu não tomo mais café. Aí no outro dia, café é bom, aí todo mundo começa a tomar café. Lembra do tempo que ovo dava arteriosclerose? Ninguém podia comer ovo, porque saía uma reportagem. Aí talvez o pessoal, dono da granja, vai lá, paga uma reportagem e diz, ovo é bom. Tem gente que come 10 por dia. Quando nós enxergamos além do nosso tempo, nós não ficamos presos na opinião dos outros. A nossa visão, a nossa cosmovisão, a visão do cosmos, do mundo, ela é ditada pela palavra de Deus, e não por aquilo que é moda no momento. Um fato curioso, irmãos, que me chama a atenção de Adão e Enoque é o seguinte. Adão viveu, depois, Enoque quando nasceu, Adão estava vivo. E eles viveram um tempo juntos, na mesma época. E eu acho que uma coisa que devia incomodar Adão, quando ele olhava para Enoque, sabe o que era? É que ele olhava para Enoque e dizia assim, como é que eu, com todas as condições favoráveis, vivendo no jardim, eu pego e piso na bola e deixo de andar com Deus, e Enoque, vivendo em condições desfavoráveis, fora do jardim, anda com Deus. E isso é para que você entenda que não são as condições que determinam a nossa ação, é a nossa visão do mundo espiritual que determina o nosso modus operandi, o nosso modo de vida, a forma como nós nos portamos. Por que Enoque, pastor, foi uma pessoa que viveu além da sua época? Porque mesmo cercado de corrupção e de maldade, ele decidiu ser diferente. Ele decidiu andar com o Senhor. Ele disse, a minha vida não vai ser moldada por aquilo que o meu vizinho da esquerda diz, o meu vizinho da direita diz. A Bíblia diz que nós temos que o quê? Andar com o Senhor, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Esse olhar para Deus, irmãos, não é um olhar físico, mas é um olhar espiritual. Às vezes, as pessoas se enganam. Olha,
vive na igreja, pratica oração, lê a Bíblia, ouve sermões, participa de reuniões da igreja, mas se isso não entrar dentro de você, se isso não se interiorizar na sua vida, de forma que se traduza nas suas ações na segunda-feira, na terça, na quarta, isso vai ser uma mera religiosidade. E Deus, Ele não quer isso para mim, para você. Quando nós viemos aqui, nós somos desafiados pela palavra, é porque Deus, Ele está querendo trazer você a um novo nível. Ele quer que você saia do comum, do corriqueiro, da zona baixa, para transcender, para ir além. Por exemplo, eu estou aqui agora, e num relance aqui, eu consigo ter uma visão geral. Você que está aqui na frente, se você quiser, você tem que se virar e vai olhar para o seu lado, você não vai conseguir ver a pessoa. Por quê? Porque você está num nível abaixo. Quem está de cima vê melhor. O que é que o Senhor quer que a gente faça? Que Ele nos traga para esse outro nível, para esse outro patamar. Andar com Deus é isso, é você ser promovido. Em que sentido? É você ser elevado a um novo patamar espiritual, em que Deus vai descortinar o mundo espiritual, porque a Bíblia diz que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. O homem comum, o homem carnal, o homem natural, ele não consegue discernir as coisas do Espírito. Mas o Senhor, Ele nos leva a esse novo patamar, para que a gente possa ver como Ele vê, para que a minha vida, o meu corpo, que Paulo diz que é templo do Espírito Santo, ele seja colocado como instrumento, através do qual o Senhor vai agir neste mundo. Deus não vai mandar anjos, Deus não vai fazer algo sobrenatural, Ele vai usar a minha vida e a sua, porque Deus escolheu agir através da igreja. Amém? Deus escolheu agir através de nós. Nós somos o povo de Deus, nós que temos que dar exemplo, nós que temos que ser diferentes, nós que temos que ter uma visão além. Então, ao invés de o mundo nos influenciar, nós é que temos o entendimento e o discernimento, e nós que temos que, com a nossa vida, com o nosso testemunho e com as nossas palavras, dizer, não é assim não, a palavra de Deus diz que é diferente. E não é porque eu quero ser melhor do que você, não é porque eu seja o santarrão, não é porque eu seja super espiritual, é porque a minha visão, ela é moldada pelo Espírito de Deus e pela sua palavra. Enoque foi uma pessoa que viveu, que viu além do seu tempo. A Bíblia Sagrada nos diz em 2 Coríntios, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Como povo que vive pela fé, nós somos chamados para ir além do que os nossos olhos conseguem contemplar. Nós não podemos viver como a maioria, apenas tentando sobreviver. Às vezes você encontra um irmão e diz, como é que está, irmão? A luta está grande, estou aqui tentando sobreviver. Ei, você não foi colocado aqui só para sobreviver, não. Amém? Pronto, é como fala em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Se a sua vida é só pagar boleto, você é o mais miserável dos seres humanos. Sabe por quê? Olha um pardal. Pardal paga boleto? Não. Pardal voa sem comprar avião. Ele come sem ter plantado. E o Pai Celestial dá. Olha os lírios do campo, como é que eles se vestem. É isso que a Bíblia Sagrada quer que a gente entenda. Eu não estou aqui só para sobreviver, eu estou aqui para viver com Deus. Eu não estou aqui para viver acuado pelo medo. Nós estamos enfrentando uma pandemia, é verdade, sim, estamos. Mas não é por conta disso que eu vou viver agora acuado pelo medo, viver preso na minha casa, na minha vida.
Eu preciso, pela fé, como pessoa de fé, eu preciso confiar em Deus, eu preciso assumir os protocolos, eu preciso tomar os cuidados, eu preciso me vacinar. Mais uma coisa eu tenho que fazer, eu não posso me deixar que a Globo, ou seja lá quem for, a internet, determine a minha visão de mundo. Domingo, essa semana passada, eu recebi um zap de uma jovem lá da igreja. Pastor, fale com meu pai, ele não quer se vacinar. A menina é estudante de enfermagem. E ele é muito meu amigo. Eu disse, ei, rapaz, o que está acontecendo aí? Aí eu fui de leve e disse, e aí, tudo certo com a vacina? Está tudo agendado? Aí ele disse, eu decidi não me vacinar. Eu disse, como é? Eu não estou entendendo, não. Ele disse, Aí mandou para mim um monte de vídeo, reportagem. Bill Gates dizendo, consegui meu objetivo. Eu disse, cara, me desculpe, mas eu não vou perder tempo olhando para isso, não. Pastor, por que não inventaram vacina para AIDS e agora para a Covid foi tempo recorde? Eu disse, simples. A AIDS não estava ameaçando a existência da humanidade, a Covid está. A AIDS não transmite falando. Meu irmão, faça o que a sua consciência mandar, mas eu liguei para você por causa da sua filha. Você não disse que ela é seu xodó, que você a ama? Então você não mora só. Então, por amor a ela e a sua mulher, se vacine. Imagine a sua filha na sala de aula estudando enfermagem, dizendo, o papai lá em casa não toma vacina. Você não ama? Pense direito. Aí daqui a pouco eu vou tomar a vacina. Ele assiste vídeo demais. Eu disse, cara, esquece o Bill Gates, olha a tua filha. Quem é importante para ti, é o Bill Gates ou é a tua filha? É a minha filha, então pronto, por amor a ela, tome, mesmo que você não queira. Porque, irmãos, nós não podemos, nós temos que ter bom senso. Deus nos deu mente, crer também é pensar. Eu não posso, quando creio, jogar o meu raciocínio na lata do lixo e agora dizer, Não, você pode fazer, você pode rodar na unção, pode, mas eu quero que você entenda que Deus fala conosco, tudo que Deus faz passa pela nossa mente. Primeiro as coisas passam pela sua mente, depois ela entra pela sua ação. Isso aqui, um dia, não existia, alguém pensou numa garrafa, projetou, desenhou o selo, fez. Antes disso aqui existir, passou primeiro pela mente. Deus age assim. Interessante que quando uma pessoa está endemoniada, o que é que acontece? A mente dela é anulada, o raciocínio. Tanto é que depois ele não sabe o que aconteceu. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, não. Ela pode cair na unção, pode rodopiar, mas Deus não tira o nosso entendimento, porque Deus nos respeita. Amém? Então, seja uma pessoa que veja além do seu tempo. Não se deixe guiar por este mundo. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Enoque não viu as coisas se cumprir, mas ele entendeu que Deus estava no controle da vida e da situação do mundo. Entenda isso. Você não tem todas as explicações, eu não tenho, nenhum pastor tem todas as explicações, mas nós não vivemos de explicações, nós vivemos por fé. Amém? Então, eu quero dizer o seguinte, enquanto todo mundo está se acuando de medo, nós estamos aqui pensando em como avançar o reino de Deus. Amém? Quando o pastor Pedro marca uma reunião dessa sexta-feira com a liderança, quero pensar a igreja, eu quero fazer um alinhamento, eu quero pensar no pós. Está correto. Porque ele não pode dizer, mas e se tiver terceira onda? Meu irmão, se tiver terceira onda,
Deixe no controle de Deus. O que está ao meu alcance hoje, o que eu tenho à mão, então eu vou trabalhar com o que tenho. Eu tenho que olhar para frente, olhando para o alvo que é Jesus. Senhor, eu quero em meio à Covid, eu quero em meio ao caos, eu quero em meio a esse problema, eu quero estar pensando no teu reino, eu quero estar pensando na tua glória, como eu vou crescer, como eu vou produzir para o reino espiritual, como eu vou ser e fazer diferença no meu mundo, na minha geração. Amém? E por fim, vale a pena andar com Deus, primeiro porque a gente se torna uma luz no meio das trevas. Segundo, porque Deus nos faz ver além do comum, além do nosso tempo, Ele nos faz ver o sobrenatural, dá discernimento espiritual. E por último, eu aprendo com Enoque, que vale a pena andar com Deus, sabe por quê? Porque Enoque teve um destino diferenciado. Eu e você temos um destino diferenciado. Veja bem, o pai de Enoque, Jared, viveu 962 anos. O filho de Enoque, Matusalém, viveu 969 anos. Enoque viveu apenas 365, um terço. Para a expectativa de vida da sua época, Enoque, que viveu antes do dilúvio, Enoque, quando Deus o tomou para si, Enoque era um garoto, era um jovem, comparando a idade dele com os outros. Mas Enoque teve um destino diferente, sabe por quê? Porque o que conta não é o tempo de vida nessa terra, mas é como você vive o seu tempo aqui. Matusalém, provavelmente, que viveu 3 vezes o tempo de Enoque, a Bíblia só diz assim, viveu 969 anos, teve filhos e filhas e morreu. Ou seja, passou. Deve ter tomado ter comido muita comida saudável, ter feito muita atividade física, viveu muito, ok, mas nós precisamos acrescentar valor à nossa existência, amém? Nós precisamos acrescentar nobreza, sentido à nossa existência. Irmãos, vale a pena andar com Deus por 2 motivos. Primeiro, porque andar com Deus altera a forma como eu vivo neste mundo. Quando eu ando com Deus, eu me torno uma pessoa mais humilde, eu me torno uma pessoa mais amorosa, eu me torno um melhor cidadão, eu me torno uma pessoa mais confiante, e eu me torno uma pessoa menos estressada. Amém? Amém? Todo mundo quer isso, todo mundo quer ser confiante, e você não precisa pagar um curso ali no centro de eventos com esses coach da vida, tira 6 mil reais seu para você chegar e olhar no espelho. Você pode, eu sei que eu posso, a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, amém? Então eu não preciso pagar 6 mil reais para o cara me dizer isso. A Bíblia Sagrada está aqui, você compra a Bíblia, leia que você vai ser mais autoconfiante. Por quê? Porque é o Senhor quem age na sua vida. Você vai sair de casa todo dia, Senhor, toma frente. Irmãos, eu gosto de dizer, todo dia, quando eu vou trabalhar, eu digo, Senhor, aplaine nas veredas diante de mim. Jesus, vai adiante. Porque às vezes, é cada situação nova que eu pego ali, eu disse, meu Deus, me livra. E às vezes eu fico vendo, irmãos, vem uns atendimentos complicados, e a gente chama ali na senha, o cara chama antes de mim, eu disse, Jesus, obrigado, porque eu passei por essa aqui. Os mínimos detalhes, Deus conduzindo, aplanando as veredas, porque é o Senhor quem conduz a nossa vida, amém? Vale a pena andar com Deus, sabe por quê, irmãos? Porque nos garante um desfecho diferente na eternidade. Enoque, a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Todos os outros morreram, mas Enoque andou com Deus, andou tanto com Deus, que o Senhor o tomou para si. A Bíblia, quando fala lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 13,
das pessoas que andaram com Deus, que viveram pela fé, olha o que a Bíblia diz: todos estes morreram na fé. Não obtiveram promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram. Olha aí, Enoque foi um desses, que ele viu o agir de Deus de longe, confessando que eram estrangeiros e peregrinos. É o que eu e você somos aqui, estrangeiros e peregrinos. Porque os que falam desse modo, o manifesto está procurando uma pátria. Ei, eu e você temos uma pátria nos aguardando. Amém? É bom ser brasileiro? É, mas deixa eu dizer, o seu destino final não é o Brasil. Porque os que falam desse jeito estavam procurando uma pátria. Versículo 16. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles. Deus não se envergonha de você nem de mim, de ser chamado seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem um destino diferenciado. Sabe por quê? Porque o Senhor está preparando uma cidade celestial, uma pátria superior para mim e para você, meu querido, que anda com Deus. Pode ser que você, no dia que você morrer, o seu corpo não vai ser colocado no carro de bombeiro para ficar passeando pela cidade. Pom, pom. Não vai precisar disso. Eu quero é que as trombetas não seja a buzina dos bombeiros, mas seja a trombeta celestial dizendo: vem, bem-vindo, entra para o gozo do teu Senhor. Quando Moisés escreve em Gênesis 5, 24, que Deus o tomou para si, sabe o que é que Moisés está querendo dizer? Deus pegou aquilo que era seu. Deus pegou aquilo que era dele. E eu quero encerrar esse momento lendo uma historinha. Certa vez, a professora da escola dominical deu para as crianças uma tarefa. Ela disse: eu quero que você escreva sobre a vida de Enoque. E as crianças escreveram, e teve uma redação que chamou a atenção dessa professora. E a redação foi a seguinte: uma vez, ela escreveu: Deus e Enoque conversavam muito. O jeito da criança falar, né? A gente fala, andou com Deus. A criança não diz negócio de andar com Deus. Conversavam muito. Deus e Enoque conversavam muito. Um dia eles estavam conversando e andando. Conversando e andando. Quando Enoque percebeu, ele estava muito longe de casa. Aí Deus olhou e disse para Enoque: Enoque, você está mais perto da minha casa do que da sua. Então venha para a minha casa. E Deus o tomou para si. Andar com Deus é isso. Andando e conversando. A ponto de que, daqui a pouco, você é um coração com o Pai. E o Pai tem prazer, porque a Bíblia diz que Ele não se envergonha de ser chamado nosso Deus. Há um destino, há uma pátria, há algo diferente para aqueles que andam com Deus. Os nossos corpos, aparentemente todo mundo vai para debaixo do chão. Uns vão para o Metropolitano, outros vão para o Parque da Paz, outros vão para o São João Batista, e outros enterram numa beira da estrada e botam uma cruz. Não interessa o que vão fazer, mas o importante não é aquele ramalhete de flores ali. O importante é o meu destino eterno. Amém? Não é um velório com violino, música clássica. Não é você tendo alguém encomendando o teu corpo. Recebei-o, recebei-o. Quem encomenda a minha vida e a sua não é o sacerdote. Quem encomenda a nossa vida é o nosso andar com Deus. Amém? Que nessa noite você se sinta desafiado a ser uma pessoa que seja luz no meio das trevas, a olhar além do seu tempo, enxergar o tempo de Deus, discernir os tempos, ver além da sua época, e que você faça isso, entendendo que ao final há um destino glorioso aguardando você. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ó Senhor,
quero ser arrebatado pelo teu amor. Meu desejo É estar contigo para sempre. contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Aleluia. Essa música, esse cântico, ele traduz muito bem a vida de Enoque. Se eu quero conhecer teu coração, leva-me para mais perto, leva-me para mais junto. Senhor, Aleluia. amor, Teu amor, Senhor, nos constrange. arrebatou, Teu amor nos constrange, Pai. arrebatou. Aleluia. Diga pra ele, declare isso. Estar Contigo para sempre. contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então, leva-me. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Então traga-me pra mais perto, Fale isso pro Senhor. leva-me mais Ó Deus, ó profundo. Deus, ó Eu Deus. quero Eu quero conhecer teu coração, Senhor. teu coração. Eu quero viver, Senhor, além da Teu terra. amor é tão Eu mais quero conhecer a doce Ti. Eu quero que tudo transcender. que já provei. Pai. Eu quero conhecer teu coração. Enquanto os instrumentos estão tocando, eu queria nessa noite saber se há alguém aqui que diz: pastor, ore por mim. Eu quero andar com Deus. Eu quero aprender a andar com Deus. Aí você diz: como é que eu sei se eu estou andando com Deus? Primeira coisa que você precisa ter: certeza da sua salvação. Se você não tem certeza da sua salvação, se você partir dessa vida hoje, você não tem a certeza de que a semelhança de Enoque você vai estar com Deus. Você diz: pastor, ore por mim, porque eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu quero render o meu coração ao Senhor. Eu quero que o Senhor me traga mais para perto dele. Há alguém aqui nessa noite que diz: pastor, ore por mim. Você não tem certeza ainda da sua salvação. Dê um sinal com a sua mão. Se há alguém aqui que ainda não tem essa convicção, é o primeiro passo. É você dar esse passo para o Senhor. E se todos que aqui estão já servem ao Senhor, eu queria lhe desafiar a sair do lado comum, do lugar comum, para que você aceitasse nessa noite o desafio de dizer: Deus, eu quero ser como luz no meio das trevas. Eu quero que o Senhor habite ricamente em mim, a Tua palavra habite ricamente no meu coração, que a minha vida seja como luz onde eu estiver. Irmãos, nós precisamos sair daquele ponto. Eu sempre digo assim: tem crente que quer saber onde é a linha do certo e do errado, porque ele quer andar assim, ó, bem na divisão entre o certo e o errado. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você está andando com Deus, você não está preocupado de andar entre o certo e o errado. A sua decisão, a sua escolha o seu dilema não é escolher entre o certo e o errado, mas é escolher entre o bom e o excelente. Entende? É escolher entre o bom e o excelente, porque o errado você já não quer mais. Você diz como Enoque: isso aqui não é para mim. Eu quero, Senhor, a minha dúvida é escolher entre o bom e o excelente, é discernir aquilo que é excelente para a minha vida e abraçar, porque eu sei que é o que está no teu coração. Então eu queria que você nessa noite, aí no seu lugar,
Eu sei que os protocolos não nos permitem vir à frente, então aí no seu lugar mesmo, você dissesse: Deus, eu quero, Senhor, a semelhança de Enoque, andar contigo. Eu quero que a gente, como disse aquela criança, a gente ande tão próximo que a gente se confunda. Que eu esteja tão perto de Ti, que o Teu coração, os meus desejos, os meus anseios, a minha vontade, seja a Tua vontade. Eu não quero, Senhor, impor a minha vontade a Ti. Oração, irmãos, não é a gente tentar convencer a Deus de que nós devemos receber aquela bênção. A oração é a gente alinhar, como disse o pastor aqui, alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Por isso que Jesus, Ele disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes. Sabe por quê? Porque quando eu estiver em Deus, eu vou estar tão sintonizado, que eu não vou orar por aquilo que não seja vontade de Deus. Eu vou orar aquilo que Deus quer fazer. E aí a gente, como diz o cearense, vai juntar a fome com a vontade de comer. Deus vai me levar, dar-me sensibilidade para orar aquilo que Deus quer fazer. E Ele vai fazer em resposta, porque o meu coração vai estar alinhado com o dele. É isso que é andar com Deus. Nada mais é do que o nosso coração estar rendido e alinhado ao coração de Deus. Então eu queria cantar só mais uma vez: traga-me para mais perto. E você vai orar aí no seu lugar e dizer: Deus, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Eu quero alinhar o meu coração ao teu. Traga-me para mais perto. Leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero teu coração. Pai, eu quero te pedir que o Senhor visite agora a tua igreja. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, vai tocando, Espírito Santo. Toca, 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 vai soprando. Sopra, sopra, sopra agora. Vento do Espírito, sopra sobre nós. Sopra sobre nós. Sopra sobre nós nessa noite, Senhor, e vai, meu Deus, alinhando o nosso coração ao teu. Vai, Senhor, renovando a nossa mente pela Tua palavra. Vai, Senhor, mudando as inclinações do nosso coração, para que, a Deus, a nossa vida esteja alinhada ao Teu propósito. Nós não queremos apenas viver tanto na terra, nós queremos dar significado e propósito à nossa existência. Portanto, Senhor, nos alinha com a Tua vontade, nos faz entender o que é que Tu queres da nossa vida, qual o nosso lugar no corpo de Cristo. Vai nos entender qual o nosso lugar no corpo de Cristo, para que a nossa vida possa, Senhor, ser derramada no Teu altar, ser vivida na Tua presença, e acrescenta significado, acrescenta razão aos nossos dias, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos a vida em abundância, Pai, no meio dessa Covid, no meio da pandemia, no meio do desemprego, no meio do caos. Pai, eu quero te pedir que o Senhor visite o Teu povo, visita a Tua igreja, visita os Teus filhos, Senhor, ser com eles, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, mostra que há uma diferença entre aqueles que Te servem e aqueles que não andam contigo. Pai, se nós somos povo de Deus, que haja, Senhor, um mover na nossa vida, que haja um mover do Teu Espírito Santo na nossa vida. Grande é o Teu amor por mim. Receba do Espírito Santo, receba do Espírito Santo, receba a revelação, receba o entendimento, receba agora o nosso
Aleluia, que palavra maravilhosa, que palavra maravilhosa. Eu acho que a vida é feita de propósitos. Nós temos que fazer nossas escolhas. Nós temos todo dia que tomarmos as nossas boas decisões. Amém? Nossa vida é construída assim. Boas decisões, boas escolhas. Enoque escolheu o melhor, andar com Deus. E simplesmente fez a melhor escolha. Sabe como Marta e Maria, que escolheu também a Marta, não é? Servir, Maria que está aos pés de Jesus. Escolhas, cada um faz a sua. Hoje a gente induz você a fazer a sua melhor escolha. Andar com Deus. Tem coisa melhor. Andar com Deus. Sabe, hoje eu queria só que você saísse daqui com um propósito, que foi o que o pastor Joaquim tanto levantou e tanto propôs: andar com Deus. Então, antes da gente encerrar esse culto, talvez a oração mais especial que você possa fazer hoje é enfatizar esse desejo do seu coração. Você que está em casa, fecha teus olhos um instante, se você quiser, só se você quiser. Levanta a tua mão para Deus, não para mim, para Deus, e manifesta isso hoje, em oração, a tua decisão de andar com Deus. Ô meu irmão, até o final. Você pode dizer isso para Deus hoje? Você pode dizer hoje para Deus que, independente de situação, independente se está tudo bem ou se não está, com Covid, sem Covid, com dinheiro, sem dinheiro, casado, solteiro, não importa, decida andar com Deus hoje. Ô Senhor, é a nossa decisão, ó Deus. É a decisão da tua igreja, é a decisão do teu povo, do povo que se chama pelo teu nome aqui na terra, Deus. Jesus, nós queremos o Senhor, nós queremos o teu Espírito, andamos com o Pai, queremos o Senhor, Deus, preferimos andar com o Senhor, decidimos andar contigo. Decidimos fazer do Senhor a nossa maior e melhor escolha, a nossa decisão, a nossa vida. Oh Deus, não tem sentido sem o Senhor, não dá para ir sem o Senhor, Deus. Todos os dias precisamos de Ti, todos os instantes, todos os momentos da nossa vida, nós precisamos de Ti, nós queremos o Senhor. Manifeste-se, Senhor, na nossa caminhada, manifeste-se, Senhor, meu Deus, no nosso dia a dia, manifeste-se a cada momento e a cada instante, Deus, que venha o Teu milagre, que venha o Teu agir, que venha as Tuas bênçãos, que venha o Senhor por frente, por trás, ao redor, que venha a Tua presença santa, que venha, meu Deus, a Tua proteção, meu Deus, debaixo das Tuas asas, a sombra do Onipotente, a cada momento, a cada instante, o Teu agir, a Tua presença santa, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, exaltado seja o Senhor, glória a Ti, Senhor, glória a Deus, leva-me mais profundo, eu quero conhecer. Levanta a tua mão bem alto e canta, adora o Teu Deus. Escutar só a igreja, Mel. Eu queria escutar só a igreja cantando isso.
e declarando esse desejo, esse propósito santo no coração. Você pode dizer mais uma vez? Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Foi só um ensaio, agora é valendo. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Levante sua mão bem alta. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus seja contigo, com tua casa, com tua família, com a igreja do Senhor que está aqui e a que está espalhada por toda a face da terra, no poderoso nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz. Ande com Jesus.